Eu tenho escutado muito o pessoal falando comigo assim: "Mas professor, eu travo, eu pego lá a prova, eu não sei o que fazer". Fica assim, o negócio me trava tudo. Olha só, muitas vezes você trava porque você não prestou atenção na questão ou você não entendeu o simples. O que eu quero dizer com o simples? A gente vai para uma prova, às vezes de redação, uma coisa, e pensando assim: eu tenho que fazer e acontecer, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer o melhor texto da minha vida, que aí eu vou arrebentar a boca do balão e eu vou passar. Não é assim que funciona. Para você conseguir as notas, não é questão de você fazer um texto maravilhoso. É questão de você ir ali responder a pergunta, é questão de você ir ali e conseguir entender a questão e fazer a trilha. Então é muito mais uma questão técnica do que uma questão de talento. Isso posto, voltando à questão, então, chegou lá e falou: professor, eu estou em pânico aqui, eu não sei o que fazer. Volta na questão, principalmente, que é um facilitador, se for a questão aí, estilo PBH, que vai ser uma questão que vai te levar na trilha, que eu particularmente acho mais fácil, tá? Se for uma questão mais aberta, aí o negócio já começa a ficar mais complicado. Tipo, Lagoa Santa ou outro edital, só que aí, nesses casos, a gente usa o modelinho que a gente usou no outro curso. Então é sossegado. Ou a gente vai para o lado de seguir a questão, ou a gente vai para o lado para seguir o modelinho. É uma das duas coisas, tá? Estabelecimento da tese e do objetivo do texto na introdução e texto dos coleguinhas aí que estão junto com a gente. Beleza, então. Eu mandei para vocês lá essa questão aí, ó, questão discursiva, e aqui no caso era um estudo de casos. No caso era um estudo de casos. Ó, o direito à diferença, vocês devem ter lido o texto lá, imagino eu. É um tipo de questão possível, tá? Bem possível, que te dá aí a teoria, né? Então, assim, mesmo se você, vamos supor que você não sabe o que é intercultural, você nunca ouviu falar disso. Chegou lá, eles vão te dar um textinho e a partir desse textinho você vai buscar as informações, tá? Eu praticamente gosto. Então, você veio aqui, leu o textinho, eu acho melhor do que aquelas outras lá conteudistas que a gente viu. Que é isso, ou você sabe o que a pessoa te falou antes, ou você vai quebrar a cara. Agora, esse tipo de questão aqui, ele é mais simples. Esse tipo de questão aqui, basta você voltar no texto e ir seguindo ali o roteirinho para o negócio dar certo, tá? Então, vocês leram o texto aí, obviamente, né? O pessoal lá, eu mandei a atividade para vocês, e ele vai lá e diz o seguinte, ó, com base no texto, responda os itens a seguir. Identifique 4 características atribuídas ao contexto de interculturalidade. Olha ali, 2 pontos. Acabei de falar para vocês que não é para você chegar lá e falar: nossa, meu Deus, eu tenho que fazer o texto maravilhoso. Não. Olha que a própria banca, ela está dando 2 pontos só para você ser capaz de achar esses 4 conceitos. Achou isso, você ganhou 2 pontos. É simples assim. Então a banca ali, nessa primeira, ele só vai querer que você faça bem aquela coisa de prézinha de ensino fundamental mesmo. Volte lá no texto e ache a questão. Para vocês verem como que o pessoal não acerta isso. Porque se o pessoal acertasse isso, eles não iam dar 20% da prova só nisso. Com 20% da prova, a prova vale 4, mais 4 de 8, mais 2, 10. A prova vale 10 pontos. Ou seja, 20% da prova é apenas e tão somente você voltar no texto e identificar as 4 características ali. Aí o que o aluno faz? Começa a bater o modo apavoro nele, ele volta aqui, ele não consegue achar nada, ele não marca. Na hora que ele vai escrever, falta pedaço, sobra outro, pronto, resumindo, ele não consegue os 2 pontos. Aí chega a nota, o cara vai e tirou 12. Putz, eu não tirei uma nota que eu podia ter tirado. Aí chega lá, tirou 8, tirou 9, não ficou ali no mínimo para pelo menos concorrer lá e ficar aprovado. E às vezes foi só uma questão disso aqui. E se o cara tivesse tido ali um pouquinho de carinho ali para marcar o negócio, perder um tempo, tinha dado bom. Por isso que eu tenho insistido muito com vocês para essa coisa de fazer isso aqui, ó. Você vem ali e marca, ó, identifique 4 características. Então, você vai identificar
Os verbos são importantes, ó, identifique, explique, caracterize. Você está cansado desses cursos que prometem te ensinar redação, te ensinar português? Você vai lá, gasta dinheiro, estuda, mas nunca passa. Mas o nosso curso aqui é diferenciado, porque nossa metodologia tem aulas online, aulas gravadas, plantões tira dúvidas, mas principalmente nós focamos apenas e tão somente naquilo que as bancas pedem, para que você consiga a sua tão sonhada vaga. Eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens, já tive participação em bancas de concurso. E você vai clicar aqui agora, se inscrever e fazer parte do nosso curso e vamos te entregar o conteúdo necessário para que você consiga realizar o seu sonho de finalmente ser aprovado. Te espero no curso. Então, vai lá, identifique 4 características atribuídas ao contexto de interculturalidade. Eles estão no texto aqui, você vai ter que identificar. Conseguiu isso? 2 pontos. Explique as relações estabelecidas entre o conceito, né, dessa interculturalidade e o direito à diferença. Então, aqui já é a parte, já não é mais a parte dissertativa, agora já é a parte argumentativa. Lembra que a gente teve lá, desde o início do curso, a questão da discussão sobre o que é uma questão dissertativa, o que é uma questão argumentativa? Isso aqui é dissertativa argumentativa, porque ela é as duas coisas. A primeira parte da questão, ela é meramente dissertativa, ou seja, fale sobre. Me fale quais são as características. Você vai falar, as características são essas. Você vai dizer quais são. Então, isso é uma questão, é uma parte da questão que ela é dissertativa. Na parte seguinte, quando você tiver que explicar as relações, aí você já está entrando na parte argumentativa, tá? Então, isso aí foi o tema da aula passada aí, né? Espero que vocês lembrem disso. Então, esse tipo aqui, e olha porque é uma questão discursiva, igual a gente já falou da outra vez, você vai seguir, ó, que essa primeira parte vai ser dissertativa e a segunda argumentativa. Então, viram que você dissecando a questão aqui, você já começa a localizar. Falou, opa, nessa parte aqui eu tenho só que falar isso. Só estão me pedindo o conceito. Eu vou voltar no texto, achar o conceito e escrever. Claro, você vai ter que escrever do jeito que eu vou mostrar daqui a pouco. Você tem que fazer a estrutura do negócio funcionar como um texto, porque afinal de contas é um texto, né? Você não pode só ir lá e pontuar, colocar conceito 1, conceito 2, conceito 3. Você não pode fazer isso. Você vai lá, você vai ter que escrever como se fosse um texto corrido. É assim que se faz. Beleza? Então, ó, explica as relações estabelecidas entre o conceito de interculturalidade e o direito à diferença. Então, essa parte é uma parte argumentativa. Caracterize 2 medidas que podem promover uma educação para o reconhecimento do outro, no sentido do diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais do Amapá. Então, ó, você vai caracterizar as duas medidas que podem promover. Caracterizar é uma parte dissertativa, então você vai dizer quais são as medidas. Campanha na internet, sei lá, enfim, você vai inventar alguma medida aí, campanha na internet, leis, enfim, você pode arrumar aí algum outro esquema para você falar, ó, é isso aqui que vai ser a minha medida. Você vai caracterizar as duas. Você vai dizer, ó, primeira medida, eu acho que tinha que passar uma lei que obrigasse todo mundo a ficar só em sala diferente. Tá, enfim, estou imaginando. Colocou, você caracterizou essa lei. E aí, como é que essa medida vai promover? Aí já é uma parte argumentativa. Então, percebam